Então, como prática, como tema sugerido para o segundo ano redes em redes de computadores 2, nós temos logo de cara esse pequeno diagrama para que facilite o entendimento relacionado a serviços de rede, né? Então, nós vamos dispor aqui de 4 serviços de rede. O primeiro é o DHCP, que vai fazer a distribuição dos endereços para os clientes de forma dinâmica, ou seja, o servidor ele vai disponibilizar automaticamente endereços IP privados para os clientes. DNS vai fazer a tradução de nome em IP em nome, é o que justamente vai facilitar o acesso a um site específico na internet, porque caso não existisse o serviço de DNS, você teria que saber necessariamente o IP do servidor para poder ter acesso à página que você deseja. Temos o serviço de web, que é propriamente a página que vai ser armazenada pelo servidor, configurada e disponível para os clientes. E nós temos o servidor de e-mail, que seria o correio eletrônico, né? Primeiramente, nós temos que obter uma rede, né? Então, pelo que a gente pode observar, a nossa rede física ela já está montada, só necessitando apenas da realização da configuração do endereço IP, né? Então, é muito comum nas práticas a gente já etiquetar as máquinas para saber quais os endereçamentos IP nós iremos utilizar. Então, por exemplo, nessa situação da aula, eu pretendo utilizar um endereçamento IPv4 de classe C. Então, digamos, o endereço 192.168.0.0 vai ser a faixa de IP que eu vou utilizar nessa rede. E aqui eu pretendo fazer a distribuição através do servidor. Primeiramente, não é necessário fazer a configuração dos clientes, porque os clientes vão usufruir do serviço e vão receber o endereçamento IP de forma automática. O endereço que eu vou determinar para o meu servidor vai ser o endereço 192.168.0.1. Esse vai ser o meu endereço do servidor para todos os serviços que eu vou utilizar. Lembrando que o servidor que eu estou adicionando, nós teremos um único servidor para rodar 4 serviços diferentes. Nas próximas aulas a gente vai fazer algumas alterações com relação aos servidores. A gente vai descentralizar esse serviço para não sobrecarregar apenas um servidor. Então, primeiramente, a gente precisa fazer a configuração da rede desse servidor. Então, a gente vai clicar no servidor, vem na guia de services, dos serviços que estão disponíveis. Vamos procurar o serviço de DHCP, que é o primeiro serviço que a gente deseja configurar. A gente vai observar nessa guia de configuração que o serviço está inativo. Então, a gente vai ativar, deixar ele online. E aparece o seguinte: primeiro, endereçamento de gateway. Não vamos utilizar isso agora, porque o endereçamento de gateway ele vai ser necessário quando for realizar configuração para acessos a redes externas. Até então a gente está trabalhando com rede privada. DNS Services, iremos precisar, sim, claro, vai ser o próprio servidor que vai ser o servidor de DNS, que é 192.168.0.1. Abaixo a gente tem a seguinte opção. A gente vai começar a fazer a distribuição dos endereços de DHCP a partir de qual endereço? Bom, no nosso caso, a gente vai começar a distribuir a partir do endereço 192.168.0.1. Então eu coloco aqui 192.168.0.1. Isso significa dizer o seguinte:
a partir do endereço 92.168.0.1, os próximos serão disponibilizados para as máquinas que são os clientes de rede. Abaixo nós temos o seguinte, ó, o número máximo de usuários que vão receber o endereçamento através do servidor DHCP. Então, por exemplo, nós temos 3 máquinas que vão receber endereçamento IP, né? Só que a gente tem que contar com o endereçamento IP do servidor. Então, o que automaticamente o Cisco Packet Trace ele dimensiona para a gente são 512 endereços. Então, a gente pode apagar isso aqui e fazer a alteração. No meu caso, eu vou colocar aqui 4 endereçamentos IP. Por quê? Primeiro ele vai distribuir o 192.168.0.1, depois vai distribuir 192.168.0.2, 192.168.0.3 e 192.168.0.4. São os 4 endereçamentos IP que serão distribuídos, né? Abaixo ele pergunta se a gente tem algum servidor para fazer a transferência de arquivo. Até então não tem. Então, a partir daqui a gente pode salvar e deixar o serviço ativo, né? Serviço ativo, disponibilizado. O que é que a gente precisa fazer? Não fizemos a configuração do endereçamento IP do servidor até então. Então, o que é que a gente faz? A gente vai lá em Desktop, que é na área de trabalho do sistema operacional do nosso servidor. A gente precisa vir aqui em configuração do endereço IP e ativar essa máquina na rede, né? Adicionando o endereço. Então, o IP dos servidores, comumente, eles são IPs fixos, né? São IPs estáticos, não são distribuídos através de DHCP. Então, o que é que a gente faz? Vamos adicionar o endereço IP, que é 192.168.0.1. Máscara de subrede a gente dimensiona automaticamente, que é uma máscara de subrede /24. Gateway eu não preciso, pois não tenho acesso à rede externa, mas em compensação eu terei um serviço de DNS, de resolução de nome. Então vai ser o meu endereço 92.168.0.1, que é o próprio servidor. Tudo certo, não preciso fazer configuração e endereçamento IPv6, fechar. É importante fazer o seguinte: a partir do momento que você realiza qualquer configuração ou a configuração de IP como foi feito anteriormente, você coloca o cursor do mouse sobre a máquina que foi configurada para saber se realmente o endereço IP foi atribuído. No meu caso aqui, ó, a gente está vendo o endereço 92.168.0.1/24, a máscara, mostrando que está ativo, e o meu endereço de DNS um pouco mais abaixo. Serviço de DHCP funcionando, rede configurada. Vamos agora para os clientes, para que a gente possa fazer o serviço rodar. Então vamos lá. Vou na primeira máquina, que é o PC0, clico no PC0, vou até a opção aqui Desktop, configuração de endereço IP, e ao invés de deixar na opção de IP estável configurado, eu altero para DHCP. Como a gente pode observar, ó, o endereço automático já foi disponibilizado através do servidor. Na segunda máquina vou fazer o mesmo. Agora está tudo pronto. Então, a utilização do endereçamento de DHCP, do serviço de DHCP, vai servir justamente para quando a gente tem uma quantidade grande de máquinas para poder ser distribuída em uma rede, e não há necessidade da gente fazer a configuração de máquina por máquina, de endereço IP e endereçamento IP, porque a gente vai estar sujeito a erro. Então é muito mais interessante, muito mais eficaz a gente ter um serviço que faça essa distribuição dos endereços de forma automática, de forma dinâmica, do que propriamente ter que configurar um por um, né? Então, agradeço a atenção de vocês, aquele abraço, e tentem reproduzir esse mesmo sistema em casa. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com os demais serviços.
além do serviço de DHCP, a gente vai implementar o de DNS, o de web e o de e-mail. Valeu!